Vamos embora. Então, esse é o simulado extra, um simulado onde eu peguei questões do ano 2021 e agora a gente vincula essa aula número 2. Bem, como já disse, a gente vai avançar em alguns assuntos, mas é tranquilo também. A gente vai aproveitar para descortinar alguns assuntos, beleza? Então vamos nessa? Só questão ano 2021, você vai se sentir confortável, você vai dizer, poxa, eu vou conseguir responder questão de prova. Então vamos nessa? Todas as questões são do ano 2021 e a primeira questão já vai assim, não é? Diz assim, considerando da Polícia Federal, delegado da Polícia Federal, considerando que determinado servidor público, ocupante de cargo em comissão. Pois bem, para quem é muito verde mesmo, ou seja, está começando a estudar, não sabe a diferença entre ocupante de cargo efetivo, eu, Juju, ou seja, você no futuro, fizemos prova, não é, para ingressar na carreira, então ocupamos o cargo efetivo. Agora, um deputado tem lá no seu gabinete, ele tem uma cota de 20 pessoas que ele pode chamar. Pois bem, chama essas pessoas são ocupantes de cargo em comissão. Ou seja, são aqueles servidores que estão trabalhando no serviço público, mas não fizeram concurso. São cargos de confiança. Então, cargo em comissão não é ocupante de cargo efetivo. Então, portanto, não participa de regime próprio de previdência. Ora, se não participa de regime próprio de previdência, essa pessoa não pode ficar desprotegida. Então, é claro, é lógico que participam, os ocupantes exclusivamente de cargo em comissão, participam do regime geral de previdência, na condição de segurado empregado, igualzinho como Maria Clara. Beleza? Tranquilo? Então, é uma introdução. Um ocupante de carga em comissão é segurado empregado vinculado ao regime geral de previdência, porque somente participa do regime próprio de previdência os servidores ocupantes de cargo efetivo. Então diz assim, considerando que determinado servidor ocupante de cargo em comissão, olha só, esteja preparando-se para o concurso de delegado da Polícia Federal, julgue o item a seguir. É correto afirmar que, atualmente, esse servidor ocupante de carga em comissão é segurado facultativo da Previdência Social. Claro que falsa, é segurado, olha, obrigatório, enquadrado como empregado. O ocupante exclusivamente de cargo em comissão, beleza? Por que eu estou dizendo exclusivamente ocupante de cargo em comissão? Porque eu sou ocupante de cargo efetivo. Juju é ocupante de cargo efetivo, mas ela pode ser chamada para ocupar um cargo na Receita Federal, a delegada da Receita Federal do Estado da Bahia. Então, ela é ocupante de cargo efetivo, mas ela vai assumir uma função de confiança, um cargo em comissão de delegado da Polícia da Receita Federal. Então, observe, ela continua vinculada ao seu cargo efetivo. Então, não é que se falar que nessa situação, Juju vai estar vinculada ao regime geral de previdência. Não. Somente é vinculado ao regime geral de previdência aquele que ocupa um cargo em comissão exclusivamente. Não tem vínculo através de concurso público com aquele ente. Beleza? Tranquilo? Então, cargo em comissão exclusivamente é segurado obrigatório, enquadrado como empregado. Simples assim. Essa é uma questão facílima. Você pode achar que, poxa, mas eu ainda não vi esse assunto, mas ela é muito fácil. É só saber que o ocupante de cargo em comissão é segurado obrigatório, enquadrado como segurado empregado. Vamos lá na questão número 2. A questão número 2 é facílima também. Diz assim, é também da Polícia Federal. Considerando que determinado servidor ocupante de cargo em comissão esteja se preparando para o concurso de delegado da Polícia Federal, julgue o item a seguir. Caso venha a ser aprovado no concurso almejado, esse servidor poderá requerer a contagem recíproca de tempo de contribuição. Diga aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Claro que verdadeiro. Observe,
O cara é ocupante de cargo em comissão, participa do regime geral de previdência, passa agora para delegado da Polícia Federal, vai participar do regime próprio de previdência dos servidores da União. Claro que ele vai levar a contagem recíproca, haverá compensação financeira entre regimes. A gente fez isso no simulado anterior e também discutimos isso na aula. Então, portanto, certa, facílima. Vamos lá na questão número 3. Bem, questão número 3 é massa também, diz respeito um pouco à nossa próxima aula, mas de certa forma, a gente já mais ou menos falou um pouco sobre isso. Diz assim: no que se refere ao financiamento da Seguridade Social, julgue o item subsequente. As contribuições sociais do empregador compõem o financiamento da Seguridade Social. Lembram do princípio da diversidade da base de financiamento? Que toda a sociedade deverá financiar a Seguridade Social de forma direta e indireta, através das contribuições sociais e também dos orçamentos. Lembram disso? Lembram que eu desenhava ali assim uma empresa onde Maria Clara é empregada e dizia: olha, essa empresa ela contribui com uma alíquota, inclusive superior às alíquotas praticadas em relação aos trabalhadores que prestam serviço à empresa, por conta do princípio da equidade na forma de participação no custeio. Ou seja, vamos cobrar mais de quem pode mais, menos de quem pode menos. Então, você tem a ideia de que a empresa, o empregador, financia a Seguridade Social. E a questão vai além. E são incidentes sobre as contribuições devidas pelos empregadores, pelas empresas, são incidentes sobre folha de salário, beleza? Sobre faturamento, receita, beleza? E sobre lucro. Isso a gente não falou, mas é muito tranquilo. Então, é só você aqui anotar, ó, isso aqui é verdade. Isso aqui é exatamente o artigo 195 da Constituição Federal, quando a gente discute ali como vai funcionar o financiamento da Seguridade, olha só, da Seguridade Social, e saber que as empresas, olha só, elas têm contribuições sociais incidentes sobre folha, sobre faturamento, que é a COFINS, COFINS, e sobre lucro, que é a contribuição CSLL. É simples, é muito simples. Quando a gente estiver estudando o artigo 195, você vai se sentir muito confortável em relação a essa questão. Mas a gente já vai descortinando e, de certa forma, fazendo um link com algo que já discutimos. Joia? Então, as contribuições sociais das empresas compõem o financiamento da Seguridade Social e são incidentes sobre folha de salários, faturamento e lucro. Verdadeiríssimo. Verdadeíríssimo. Sopa no mel. Velho, essas questões aqui são para delegado da Polícia Federal. Imagina-se que, poxa, delegado, muitas matérias, é muito aprofundado. Caramba, tá fácil, tá fácil. Então vamos lá na questão número 4. Vamos ver o que é que traz a questão número 4, é para procurador. Vamos lá. Acerca de prestações previdenciárias e de princípios da Seguridade Social e de seu custeio, julgue o item que se segue. Vamos lá. A previsão constitucional do financiamento pelo Estado e pela sociedade, por meio das contribuições para a Previdência Social, atende ao princípio da diversidade da base de financiamento. Caraca, esse Estado aí com letra maiúscula é Estado como um todo, não é? É tanto União, quanto Estados, quanto Distrito Federal, quanto município. É exatamente aquilo que a gente leu no artigo 195. Toda a sociedade deverá financiar a Seguridade Social de forma direta, indireta, nos termos da lei, através das contribuições sociais ou através dos orçamentos públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, é muito claro, é muito fácil e é claro que é verdadeiro, atende ao princípio da diversidade da base do financiamento. Claro que é certa e é a famosa questão Siri na lata. Peraí, merece uma carimbada. Tome aí. Siri na lata. Tome aí um Siri na lata. Vamos lá na questão número 5. Questão número 5 é muito massa também. A gente acabou de discutir isso em aula, olha. Acerca de segurados e de custeio
para o regime geral, julgue o item a seguir. Olha essa questão. O valor recebido pelo segurado empregado a título de incentivo à demissão não fica sujeito à contribuição obrigatória para o custeio do regime geral. Você pode dizer assim, poxa Ítalo, você não falou nada sobre isso. Mas, pessoal, a gente falou que uma das garantias constitucionais do regime é sobre os ganhos habituais do trabalhador, que há incidência de contribuição previdenciária, vai haver repercussão em cálculo de benefício no futuro. Agora observe a situação, ainda que você não tenha estudado nenhuma aula com Titã Flaviano, ok? Mas é lógico, observe, o cara trabalha na empresa, lá 20 anos na empresa, então ele trabalha, recebe seu salário, há contribuição sobre o salário, então, portanto, quando ele for fazer pedido de benefício no futuro, vai se levar em conta justamente essa base aqui, fazer a média dessa base. Aí, resultado, a empresa lança um plano de demissão voluntária, um plano de demissão incentivado, um PDI, um PDV, correto? Que agora teve na Petrobras, teve nos Correios, teve no Banco do Brasil, ou seja, ó, quer sair, saia e a gente ainda te dá, tipo assim, normalmente é assim, você trabalha 20 anos na empresa, eu vou te dar um salário por cada ano trabalhado. Então o cara, pô, beleza, eu vou sair. O cara ganha 5 mil, aí fala 20 vezes 5 mil, já vou levar. Eu já queria sair mesmo da empresa, então eu vou levar aqui 100 mil reais. Ótimo. Agora veja, esse volume recebido é uma quantidade recebida ali, ó, pá, na saída do cara. Isso é ganho habitual? Isso é ganho habitual? Claro que não é ganho habitual. Essa é uma verba indenizatória. Não haverá incidência de contribuição previdenciária sobre esses valores. Então é lógico que não repercute para valor de benefícios no futuro, não é base de incidência de contribuição previdenciária. Então quando você estiver estudando lá com Flaviano, com Titã Vespa, ele vai dizer, é parcela não integrante do salário de contribuição, as verbas indenizatórias, como, por exemplo, o PDV, Plano de Demissão Voluntária, o PDI, Plano de Demissão Incentivada. É simples. Então a questão, ó, é muito direta. Se você já tivesse estudado essa parte, você dava risada. Mesmo sem estudar, você acerta esse bagulho aqui. O valor recebido pelo segurado empregado a título de incentivo à demissão voluntária não fica sujeito à contribuição obrigatória para o custeio. Claro que não fica. Então, portanto, ela é certa. Então você vai estudar com Flaviano, ó, parcelas, olha o que você vai estudar com ele, ó, parcelas não integrantes do salário de contribuição. Então você vai ver com ele verbas, olha, indenizatórias não são base de incidência de contribuições, ó, de contribuições, simples assim. Ah, Ítalo, mas eu ainda não estudei as parcelas não integrantes, não importa, mas você já estudou comigo que haverá incidência de contribuições sobre ganhos habituais, e está claro e evidente que esse aqui não é um ganho habitual. O cara vai receber uma única vez e vai se mandar da empresa, beleza? Fácil, não. Ah, não, tá difícil, não tô entendendo. Não, respira, para, vamos que vamos. Depois a gente vai apresentar para vocês a mandala de como se passar em concurso público. E numa hora de perrengue, assim, que você possa não estar entendendo, você tem que se agarrar no seu desejo, no símbolo que reflete... Eu tô com a língua presa, não é? É porque... trabalhando, falando, é uma confusão danada. Mas enfim, você tem que se agarrar ao seu desejo, ao símbolo que representa o seu desejo. Na hora do perrengue, na hora que você diz, meu Deus do céu, não tá legal, peraí, respira um pouco, dá uma olhada no símbolo que vai representar essa sua vontade de passar em concurso público. Não pode ser só o salário, porque o salário é o símbolo de todo mundo. Ah, estabilidade. Ah, estabilidade é para todo mundo, tem que ser alguma coisa específica para você. Eu vou mostrar para você meu símbolo. Olha o meu símbolo qual era, ó. Eu morria de vontade de ter isso aqui. Nem uso hoje, nem uso. É a insígnia da República, não é? Porque minha mãe era delegada da Polícia Federal, ela fez esse concurso aí, não é? Na época dela.
Então, minha mãe era delegada da Polícia Federal e ela chegava em casa com a insígnia da República pendurada no pescoço, né? Com a metralhadora de um lado, com a bereta ali na canela, com as armas na cintura, porque ela ia ali tentar pegar bandido, não é tráfico de drogas, era combate ao tráfico de drogas aqui no Nordeste. Minha mãe trabalhava com isso, então quando ela chegava em casa e a insígnia da República balançava no peito, eu falava, porra, eu quero ter isso aí. Então quando eu comecei a estudar para concurso, foi esse o símbolo que representava o meu desejo. Ah, salário, claro. Eu queria ter o salário, beleza, eu queria ter estabilidade, eu queria só trabalhar de segunda a sexta. Porque na Brahma aqui, era loucura, era se joga maluco. No banco aqui, eu me arrombava. Era meta em cima de meta. Quando chegava na meta, vamos dobrar a meta. E chegava na meta, vamos dobrar a meta. Falava, não, peraí, eu não quero isso pra mim. Mas o que é que representava pra mim o desejo de passar? Então você vai ter que escolher um símbolo. Mas isso vai ser num próximo encontro, quando a gente estiver fazendo ali a mandala de como se passar em concursos públicos. Aqui a gente está resolvendo questão de prova facílima, quando diz, olha, que o valor recebido pelo segurado empregado, a título de incentivo à demissão voluntária, não fica sujeito à contribuição obrigatória para o custeio do regime geral de previdência. Beleza, certíssima. Vamos lá na questão número 6, Questão número 6 também é fácil. É bastante fácil. Diz assim, a Seguridade, que massa, será financiada por toda a sociedade de forma indireta e direta, nos termos do artigo 195 da Constituição e da Lei do Custeio, mediante recursos provenientes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de contribuições sociais. Isto posto, analise as afirmativas abaixo e, diante de cada uma delas, escreva verdadeiro, se for verdadeiro, e F, se for falsa. Quanto às que constituem contribuições sociais, é mal feita a pergunta, né? Quanto às que constituem contribuições sociais, aí bota assim, as das empresas incidentes somente quando paga a remuneração aos seus segurados a seu serviço. Bem, claro que não é somente quando paga, ou seja, não haverá somente contribuição social sobre folha, a gente acabou de ver, haverá contribuição social devida pelas empresas sobre faturamento e sobre lucro. Então, claro que aqui é falsa, claro que é falsa. Aí diz assim, constituem contribuições sociais as dos empregadores domésticos. A gente não falou nada sobre isso, mas é verdade. Pessoal, olha só, a gente já falou alguns tipos de trabalhadores, vê se você raciocina comigo. A gente já falou, por exemplo, que existe o trabalhador empregado, que trabalha numa empresa, numa pessoa jurídica, numa empresa, correto? A gente já falou no trabalhador que é o trabalhador empregado. A gente já falou no trabalhador que trabalha por conta própria, um contribuinte individual. Mas também é muito próximo do seu dia a dia, muito possivelmente, você conhece ou você tem até na sua própria casa, os trabalhadores domésticos. Ou seja, as casas das famílias, eventualmente, têm trabalhadores que lhe prestam serviço. Ou seja, aqui em casa, por exemplo, a gente tem a nossa secretária, que é a Ingrid, a famosa Ingrid. Bem, eu estou fazendo essa gravação aqui numa segunda-feira, então vou contar um caso para Ingrid. Ingrid comeu água, bebeu para se acabar no domingo, e 00:30 ela tá de férias. Ela liga pra gente, aí a gente estava assistindo um filme, não teve problema nenhum, enfim. Mas ela liga, aí ela não conseguiu falar porque a gente viu, a ligação a gente não viu. Mas ela gravou uma cacetada de áudio no WhatsApp. Olhe, eu tô ligando para agradecer, eu tenho meu emprego, tem um bocado de gente que perdeu, amigas minhas que perderam os empregos, botou os filhos para falar com a gente, tava chumbada, tava mamada. Peraí, deixa eu botar aqui só para vocês ouvirem um pouco da voz dela. Então, tudo isso para dizer que Ingrid é nossa doméstica. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver só rapidinho aqui, ó. Deixa eu ver. Peraí. Fala com Dona Jeane, que eu falei com Dona Jane, viu? Ah, é porque tá acelerado aqui. Peraí. Tá acelerado. Você, Dona Jeane, é todas, viu? Ave Maria, não tenho nem o que falar. É todos vocês. Quando veio, aonde? Nunca passei fome.
Não tem nem o que falar, não tem nem o que falar, eu adoro vocês, estava mamada. Mas isso para dizer que existe esse tipo de trabalhador, ou seja, o doméstico, que não trabalha numa empresa. Você nunca vai ver um empregado doméstico, uma empregada doméstica prestando serviço a uma empresa. Porque quem toma o serviço de um empregado ou empregada doméstica é uma família, é uma pessoa física e é num ambiente residencial, ok? Então, a gente não definiu exatamente quem é quem são os segurados, mas dá para você já formar aí um entendimento de que tem Maria Clara, que é aquela que vai com um crachá, que passa ali na portaria da empresa, se identifica e entra, tem acesso à empresa, trabalha ali para aquela organização, a zorra toda. Tem o taxista que trabalha por conta própria. E tem Ingrid, que trabalha numa casa de uma família. Então, ela é uma empregada doméstica. E eu e Jeane, eu e Juju, somos empregadores domésticos. Pois bem, o que é que o artigo 195 da Constituição diz? Diz que toda a sociedade deve financiar. Então, Ingrid contribui para a Previdência e a gente, como empregador, também contribui por ter tomado o serviço de Ingrid. Então, tanto o empregador doméstico deve contribuir, como a empregada doméstica, o empregado doméstico também contribui. Quem é que faz o recolhimento? Sou eu. Ingrid não vai no banco fazer o recolhimento, não. Quem faz o recolhimento sou eu. Tudo isso é assunto de prova. Tem um prazo. É o dia 7 do mês subsequente em relação ao mês atual. É dia 7 antecipado. Tudo isso você vai ver com o Titã Flaviano. Mas é tudo muito lógico. Está no balanço da sociedade. Então, ainda que você não tenha doméstica na sua casa, mas você imagina, claro. Mas você tem doméstica na sua casa, então você sabe exatamente do que eu estou falando. Você vivencia isso. Então, esse é o balanço do direito previdenciário. Então, a saber, os empregadores domésticos contribuem sobre a remuneração da doméstica que lhe presta serviço. Beleza. E agora, dos trabalhadores, ou seja, constituem contribuições sociais, a dos trabalhadores incidentes sobre seu salário de contribuição. Isso está muito claro já, a gente já falou na nossa primeira aula, muito possivelmente, quando a gente falou, olha, o próprio trabalhador deve fazer os seus devidos recolhimentos porque o sistema tem caráter contributivo. Rapaz, a gente fica indo e voltando e é sempre a mesma coisa. Então, o taxista, ele se dirige a uma agência da Previdência para pedir benefício, ele tem que ter contribuído. Então, os trabalhadores devem contribuir. E o segurado facultativo, ele também, se quiser participar, não é obrigatório, ele também contribui sobre salários de contribuição. E o que é salário de contribuição para um segurado facultativo? É o valor por ele escolhido. É o valor por ele declarado. Ele é que escolhe qual é a base que deverá haver a incidência de contribuição. Enfim, muito fácil. Eu não sei nem qual é o cargo desse concurso. Vamos dar uma olhada? Técnico previdenciário para um sistema de previdência específico lá em Santa Catarina, tá bom? Olha aqui, ó. Santa Catarina deve ter um regime próprio para os seus servidores, ou então é uma empresa pública aqui, eu não sei exatamente qual é esse órgão aqui, ó, Timboprev, não é? Timboprev, não sei qual é o público-alvo aqui, mas o fato é isso aqui, tá facílimo para a gente responder. Então é falso, verdadeiro, verdadeiro. Então é a letra, tem que ser aqui, né? A letra B, massa, facílimo, facílimo. Vamos lá na questão número 7. A Previdência tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, desemprego involuntário, encargos de família e reclusão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. A organização da Previdência Social obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes. Então vamos lá. Universalidade de participação nos planos previdenciários, independentemente de contribuição. E aí? Claro que falsa. Claro que falsa. O valor da renda mensal dos benefícios, substitutos do salário de contribuição ou da remuneração do trabalhador, do trabalho do segurado, não pode ser inferior ao salário mínimo. Show de bola. Verdade, não precisa ficar repetindo aqui agora. Ainda que a gente aprenda na repetição, mas a gente já sabe disso aqui. É um dos princípios, benefício, salário mínimo. Cálculo dos benefícios considerando-se os salários de contribuição devidamente corrigidos. Zurra. Verdade.
Não é isso. É um outro princípio. SCC, salários de contribuição devidamente corrigidos. Qual índice? Qual índice que corrige o salário de contribuição? O cara vai pedir um benefício e diz, eu já trabalho há 25 anos. Aí vai pegar 25 anos de remuneração do cara. Tem que trazer essas remunerações para a data atual. Qual é o índice? Responda você. Só passo para a próxima questão se você responder essa bagaça. Qual é o índice? INPC. Então, falso, verdadeiro, verdadeiro. Letra C. Isso. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Letra C. Joia. Vamos lá na questão número 8. Vamos lá. O regime geral de previdência social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços. Opa, são 9 benefícios, 3, 2, 1, 2 serviços. Isso, serviço social, reabilitação profissional. Então vamos lá. Aposentadoria por incapacidade permanente. Verdade? É um dos benefícios. Auxílio por incapacidade temporária. Verdade? O antigo auxílio-doença. Licença remunerada para tratamento de pessoa da família. Não tem isso não, velho. A gente não falou nada disso. Não existe isso não. Não tem esse serviço, esse benefício, licença remunerada para... Não tem não. Então, portanto, falsa, verdadeiro, deve ser aqui. Letra B. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Vamos lá na questão número 9. Bem, pessoal, nessa questão número 9, a gente aqui também vai descortinar um assunto, mas é bem simples. Isso deve ser a nossa quarta, quinta aula, não sei ao certo como é que a gente vai levar aqui no nosso ritmo, né? A gente está gravando esse simulado no dia 28/6. Ontem, o Brasil empatou com o Equador. Primeira vez que eu vi 2 minutos do jogo. Fui buscar uma comida japonesa e estava na televisão lá. Aí eu vi, o que é isso aí? Que jogo é esse aí? O Brasil já está classificado para a próxima fase, não sei o quê, 1-1. Brasil e Equador. Pois bem, a gente está gravando essa bagaça aqui no dia 28 de junho, tá joia? Eu não sei quando é que a gente vai gravar a aula sobre os dependentes. Ora, mas aqui a gente já pode descortinar. Quem são, afinal, os familiares que vão ter acesso à pensão por morte e auxílio reclusão? Vai poder ser um tio do segurado. O segurado morre, aí um tio vai se habilita aqui numa agência da Previdência. Um tio do cara vai poder? Não, porque não faz parte do rol dos dependentes. O segurado morre, aí vai o avô. Vai sair de lá com benefício de pensão por morte? Não, porque avô não está fazendo parte do rol dos dependentes. Vai um sobrinho, vai a cunhada, vai um sogro, vai uma sogra. Não, nada disso faz parte. Quem são os dependentes do segurado? Estabelecidos em lei, os únicos. E eles são divididos em classes. A questão aqui dividiu até em mais classes, mas não tem problema. A gente ainda não está estudando a matéria. O fato é que a questão aqui listou quem são os dependentes e depois, em um item, ela botou justamente aquilo que não é dependente, que não faz parte do rol dos dependentes. Mas, basicamente, quem são os dependentes do segurado? Marido, mulher, não é? E os filhos menores de 21 anos. Beleza? Aí tem toda uma sistemática aqui que a gente precisa dar uma estudada por dentro, tá bom? Os filhos inválidos, não emancipados, que tenham deficiência intelectual mental ou deficiência grave, mas tudo isso a gente precisa melhorar. Mas em regra, assim, só para que a gente descortine a matéria. Marido e mulher, filhos menores de 21. Os pais são dependentes. E os irmãos, da mesma forma que os filhos. Os irmãos menores de 21 anos, não emancipados, ou inválidos, ou com deficiência intelectual mental ou deficiência grave. Então, são esses os únicos dependentes do segurado. E a questão fala isso. Bora na questão? A questão pergunta isso, no regime geral de previdência são considerados dependentes, marido, mulher, companheiro, companheira. Verdade. O filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou grave. Verdade. Os pais. Verdade. O irmão, da mesma forma que o filho, é só trocar aqui filho por irmão, é a mesma coisa. O irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual mental ou deficiência grave. Verdade. Bem, aí vem cá. O sogro ou a sogra, desde que residam na mesma residência e comprove a dependência econômica. Sinto muito, isso aqui não é verdadeiro.
ok? Isso é falso. Então, portanto, qual é a resposta? 1, 2, 3, 4. Aqui. Simples assim. Muito, 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 muito fácil. Vamos lá na questão número 10. A questão número 10 diz: analise as afirmativas abaixo e identifique as corretas quanto às seguintes pessoas físicas, não é? Que são segurados obrigatórios da Previdência. Bem, o que essa questão faz? Rapidinho. O que essa questão faz? Ela traz aqui alguns enquadramentos, ela diz assim o que a pessoa é e pergunta: esse cara é segurado da Previdência? Ou seja, ele é trabalhador? Como é? É essa situação? Ele é trabalhador enquadrado como segurado empregado? Ele é trabalhador enquadrado como contribuinte individual? Ele é trabalhador enquadrado como doméstico? Ele é trabalhador enquadrado como pequeníssimo produtor rural? Então essa questão fala sobre isso. Vai ser a nossa também, passada aí umas 2 aulas, vai ser também a nossa aula, onde a gente vai estudar exatamente todos os tipos dos trabalhadores e o segurado facultativo, dizendo todas as características mais importantes em relação a cada enquadramento, e depois a gente vai ler no decreto todos os enquadramentos, ou seja, todas as pormenorizações. Então, digamos que aqui a gente tem 3 pormenorizações. Diz assim: vai ser enquadrado como empregado, ó, vai ser enquadrado como segurado empregado, vai ser enquadrado como segurado empregado o servidor público ocupante de cargo em comissão. Opa, verdade. E ainda diz aqui, exclusivamente ocupante de cargo em comissão, porque diz, ó, sem vínculo efetivo com a União, autarquias, inclusive em regime especial, e fundações. Pronto, é isso mesmo. Vai ser segurado empregado, ele não faz parte do regime próprio de previdência. Então ele é segurado empregado do regime geral. A gente falou isso na primeira questão. Verdade. Como empregado, olha só, como empregado, se ligue, aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural, a empresa em caráter eventual? Pense comigo. Maria Clara presta serviço àquela empresa, àquela indústria que polui o meio ambiente, ela presta serviço de maneira eventual? Você acha isso? O segurado empregado é de forma não eventual. Ele vai todos os dias trabalhar na empresa, de segunda a sexta ou de segunda a sábado. É justamente o contrário. O segurado empregado tem continuidade, tem repetição. Ou seja, é não eventual. Então, claro que é falsa. Quando diz que é em caráter eventual, aí vem sob sua subordinação, mediante remuneração, exceto como diretor empregado. Veja como as questões elas são loucas, não é? Porque se o cara é enquadrado como empregado, como é que pode ser exceto como diretor empregado? Claro que o diretor empregado é segurado empregado, não é? Mas essa questão é falsa porque falou lá, ó, de caráter eventual, tá joia? E o segurado empregado, na verdade, tem caráter não eventual, tem continuidade. Como empregado doméstico, opa, Ingrid, olha, a famosa Ingrid. Tem também a famosa Irará, que é a que trabalha na casa dos meus pais, meu irmão, meu amigo, é loucura, é loucura. Ela tem 55 anos. A vacinação aqui em Salvador está nos 45 anos. Irá, você já foi se vacinar, Irá? Ítalo, está em 45 anos. Eu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus. Irá, pelo amor de Deus, é de cima para baixo, Irá. Já passou pela sua idade, vá se vacinar, Irá. Ítalo está em 45 anos. Eu falei, não aguento não. Aí Juju entrou em contato com a filha dela e falou, Patrícia, leve sua mãe para ela se vacinar, porque já passou da idade dela. É nesse nível. Irará é nesse nível. Um dia eu cheguei em casa, tinha feijão no teto. A panela de pressão explodiu porque ela botava uma faca, porque aquela tampinha que sai a pressão estava emperrada, aí ela botando uma faca, feijão no teto. Irará é esse nível aí, essa é a famosa Irará. Então, como doméstica, empregada doméstica, Ingrid Irará, aquele que presta serviço de natureza contínua, beleza? A pessoa ou a família no âmbito residencial dessa pessoa, dessa família, em atividade sem finalidade lucrativa para o empregador, é claro.
sem finalidade lucrativa para o empregador doméstico. Tá subentendido isso aqui, tá bom? Então, claro que certa, verdade. Então, é correto o quê? Deixa eu ver, A1 e A3, tem que ter aqui. Então, letra C, 1 e 3. Vamos que vamos. Vamos lá na questão número 11. Vamos lá na questão número 11. Bem, facílima. Olha aqui, ó. Aqui é para Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, onde o ex-gordinho gostoso trabalha, né? Gustavo, de administrativo, ele trabalha, só que ele trabalha no TCM, se não me engano, mas vamos que vamos. Com relação aos regimes próprios de previdência social, julgue o item que se segue. Então diz assim: o segurado empregado vinculado ao regime geral que receba salário superior ao teto, ou seja, o teto é 6.433, aí o cara ganha 10 mil, beleza, superior ao teto, máximo de contribuição estabelecido para esse regime, lembram daquela discussão com Maria Clara? Não está obrigado a se filiar ao regime de previdência complementar, regime complementar de previdência privada, nem a contribuir para este, é claro. Verdade. Que maluquice é essa? Claro que é verdade. Ou então eu não entendi muito bem. Rapaz, a situação é o seguinte. A pessoa trabalha numa empresa, ganha 10 mil reais. O teto, é o caso de Maria Clara isso aqui, velho. É exatamente Maria Clara. Ela recebia 20 mil, não foi que a gente botou? Ela recebia 20 mil. Ela recebia acima do teto previdenciário. Então ela contribuía somente sobre R$ 6.433. Beleza. Aí ela queria ver os benefícios superior ao teto também. Não pode. Você contribui aqui. Agora, ela não está obrigada a participar de um PGBL lá do Banco do Brasil, de um VGBL lá do Santander, ou até mesmo de um regime de previdência complementar fechado da empresa dela. A Brahma, por exemplo, tinha, porque a Brahma tinha milhares de funcionários, não é? Então ela tinha um próprio regime de previdência privada fechada, somente para os funcionários da Brahma. Mas ela, claro que não é obrigada. Então aqui a questão está dizendo, ó, o segurado empregado vinculado ao regime geral de previdência que receba salário superior ao teto máximo, beleza, recebe acima dos 6 mil, não é? 433, estabelecido para esse regime, não está obrigado a se filiar a regime de previdência privada. Claro, perfeitíssimo, claro que não está. O regime de previdência complementar tem caráter facultativo, beleza? Joia? O regime de previdência complementar tem caráter facultativo. Vamos lá na questão número 12. A questão número 12 é facílima. Analista de controle externo, para o cargo de direito, diz assim: o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento é próprio da previdência, de maneira que não se aplica à saúde e nem à assistência. Cacete! Universalidade da cobertura e do atendimento, a gente ainda falou na aula de hoje, tem que ter adaptação para a previdência. A rigor, ele atua diretamente na saúde, mas para a assistência e para a previdência tem que se adaptar a esse princípio. Então, claro que falsa e fácil, não é? Peraí, tome uma carimbada aí, vá. Tome uma carimbada. Tome. Siri na lata. Siri na lata. Boa. Claro que falso. Vamos lá na questão número 13. Já estamos acabando. Questão número 13 diz assim: a Seguridade Social constitui um conjunto integrado de ações que visam proteger exclusivamente os trabalhadores que contribuem para o sistema previdenciário. E aí, a Seguridade constitui um conjunto integrado e que visa proteger exclusivamente os trabalhadores? Não, porra. Rapaz, a gente definiu Seguridade Social, tem as ações, por exemplo, saúde, assistência, que é devido a todos, no caso da saúde, no caso da assistência, devido a um público-alvo, e que independe de contribuição. Ou seja, tá falso isso aqui, é muito fácil aqui a gente confrontar com os conceitos que já temos internalizados, não é? Vamos lá na questão 14. Questão 14 diz assim: indivíduo sem vínculo efetivo com qualquer dos entes federativos que tenha sido nomeado para exercer cargo em comissão, olha, exclusivamente cargo em comissão, junto ao órgão público federal, é considerado segurado obrigatório do regime geral devido ao cargo que está ocupando, cargo em comissão, claro. Verdade. Ítalo, as questões elas se repetem?
Se repetem, olha aí, carga em comissão. No ano de 2021 a gente já fez umas 3, 4 questões que falam sobre ocupante de cargo em comissão. Beleza? Vamos lá na questão 15, assim a última, eu acho. A penúltima, diz assim: para custeio, para efeito de custeio do regime geral, as alíquotas aplicadas aos salários de contribuição dos segurados empregados são as mesmas alíquotas aplicadas aos salários de contribuição dos contribuintes individuais. Bem, talvez a gente não tenha falado sobre isso, mas a saber, não é falsa. Mas eu pergunto a você, qual é a alíquota do contribuinte individual? A alíquota original, qual é a alíquota que é alta para caramba? Qual é a alíquota? 20%. Beleza? 20%. E do segurado empregado, olha, já vou até trazer mais informações. Do segurado empregado e também do trabalhador doméstico, do empregado doméstico, e também de um outro tipo de enquadramento, um trabalhador avulso. O trabalhador avulso é aquele que trabalha no porto, tá bom? Recepcionando os navios, carregando, descarregando o navio, mas isso a gente ainda vai melhorar. Para o empregado, para o doméstico e para o avulso, as alíquotas, pessoal, são essas aqui, ó, 7,5%. Isso vai ficar muito claro para todo mundo. 9%, é porque eu não fiz nada trazendo esse tipo de informação. 12%, 14%. E aí tem as faixas remuneratórias, tá bom? Para aplicar essas alíquotas de forma progressiva, cumulativa. Mas tudo isso a gente vai explicar. Então observe, aqui está dizendo, ó, como é muito fácil a questão. Diz assim, as alíquotas aplicadas aos salários de contribuição dos empregados são as mesmas das aplicadas aos salários de contribuição dos contribuintes individuais. Zorra! Não tem um filho de Deus que tenha assistido uma aula minha que não saiba essa zorra aqui, minha ou de qualquer outro, hein? Facilitador. Não é possível que um facilitador de direito previdenciário não trate desse assunto aqui. Então, é claro que é falsa a assertiva. E assim, pessoal, a gente finaliza com a informação, enfim, os empregados das empresas públicas federal são beneficiários do regime próprio de previdência. Não, porque eles não são ocupantes de cargo efetivo, eles estão vinculados à CLT. Eles não estão vinculados à Lei 81/12, ao regime jurídico dos servidores. Eles são seletistas, é um trabalhador de empresa normal. Eles são seletistas, ó, CLT. Então, eles são vinculados ao regime geral de previdência social, ok? Então, portanto, claro que a assertiva é falsa. Bem, espero que vocês tenham, assim, aproveitado esse simulado. Eu acho que esse simulado é meio que assim, a gente fez a nossa primeira aula, segunda aula, fizemos a nossa primeira aula, nossa segunda aula, já temos informações e agora com um simulado com questões diversas do ano 2021, você percebe que, poxa, peraí, eventualmente alguma informação está passando, mas eu vou ser capaz de responder questão de prova. Essa é a intenção. Vamos juntos nessa caminhada. Eu vou fazer também uma coisa diferente nessa turma aqui. Como há tempo, eu estou querendo fazer de uma forma tal que quando vocês terminem todas as aulas, vocês digam assim, Zorra, eu acerto questão de prova. Então eu estou querendo fazer uma aula bônus extra, uma aula extra, onde a gente não vai usar material de apoio, nada. Você vai pegar a folha de papel ofício e vai trabalhar comigo pontos relevantes das 2 primeiras aulas. Só rápido assim. A gente não vai gastar meia hora, mas a gente vai só bater um papo. Sabe aquela coisa de conversar numa mesa de um restaurante, de um barzinho? É o que eu vou propor nessa aula extra. Da gente sentar, cada um pega um papel e uma caneta e a gente vai. Galera, olha só, na primeira aula a gente discutiu isso aqui. Vocês lembram desse ponto relevante aqui? Aí a gente bate um papo sobre aquele ponto relevante, escreve, pá, ponto relevante 1. Olha, tem esse ponto relevante 2, ponto relevante 3. A gente vai improvisar e a gente vai fazer essa aula como se fosse uma aula dinâmica, ao vivo. Eu, você, eu e todos da turma aqui, todo mundo junto, escrevendo, fazendo suas considerações e assim internalizando os conceitos. Essa é a pegada, eu estou querendo fazer isso, acho que eu vou fazer isso. Se segura aí que na próxima aula vai ser justamente uma aula extra, uma aula bônus. Enquanto isso, o Flaviano já está chegando com as aulas também de evolução histórica, Bruno Cunha também já está chegando com o BPC Loas, e assim depois todo mundo vai caminhando junto, cheio de informações. Forte abraço e vamos juntos nessa caminhada.